Então é o seguinte, raízes de números complexos. O que eu faço é assim, eu te mostro um passo a passo de como calcular raízes complexas, de qualquer número complexo. O meu passo a passo é diferente do passo a passo que os livros indicam, tá? Eu coloquei aqui no cantinho da tela, para você ter noção, que o livro utiliza uma fórmula e ela é abordada desse jeito aqui. E só a apresentação dessa fórmula meio que assusta as pessoas quando você dá uma olhada. Na verdade, é um passo a passo que você precisa seguir. E eu faço o passo a passo meio que por fora, diz que a regra estabelece. E a regra que os livros trazem estabelece. Eu vou lá para o conceito de potenciação, né? Porque a radiciação é o processo inverso da potenciação, né? Elas são como se fossem operações inversas, né? O que uma faz, a outra desfaz. Então, em vez de pensar diretamente no cálculo da raiz, que é o que essa fórmula faz, é calcular a raiz de forma direta, eu faço um desvio. Eu volto lá para a potenciação e consigo calcular as raízes pensando em potência. É assim que eu faço o cálculo, eu acho mais simples assim, tá? E aí eu te mostro o passo a passo. Eu não vou anotar aqui todos os passos, porque senão pode ser que o tempo da aula não seja suficiente. Mas eu vou falando para você, ó, primeiro faça isso, depois faça aquilo. Aí você vai ter um passo a passo completo de como resolver raízes complexas. Aqui é melhor na prática, tá? E eu vou te falando o que vai acontecendo aqui no meio do trajeto. Então é o seguinte, ó, logo de cara, determine o número z, que é igual à raiz cúbica de i, que é um número complexo. Então ele está pedindo, calcule as raízes complexas do número i. Então a primeira coisa que eu faço aqui é desfazer essa raiz. Desfazer de que jeito? Pega esse expoente de índice 3 dessa raiz daqui e joga para o outro lado. Se é raiz, vai para o outro lado, vira potência. Então, eu vou pensar no número agora, z ao cubo igual a i. Isso aí nós já aprendemos a calcular anteriormente, né? Então, o grande lance aqui, ó. Primeiro passo, devolve a raiz para o outro lado, vira potência. Segundo passo, escreve os dois números que estão aí, ó, entre a igualdade na forma trigonométrica. Quem é z ao cubo na forma trigonométrica? Z, na forma trigonométrica, é o módulo e o argumento do ângulo. Agora, como eu não sei quem é, eu estou escrevendo z de forma genérica, né? Z é assim, de forma trigonométrica. Agora, z ao cubo, eleva o módulo a 3 e multiplica por 3 os argumentos, tá? Então, ó, primeiro passo, vira potência. Segundo passo, escreve os dois números na forma trigonométrica. Já escrevi z ao cubo na forma trigonométrica. Quem é i na forma trigonométrica? I fica em cima do eixo imaginário, lá no ponto 1 e 0. Então, ele tem módulo igual a 1 e argumento igual a 90 graus. Então, o número i, na forma trigonométrica, é 1 cosseno de 90 mais i seno de 90. Eu vou deixar esse 1 aqui, tá? Só de forma didática, para facilitar aqui. Fica cosseno de 90 mais i vezes seno de 90, certo? Então, o que eu tenho agora? Eu tenho dois números complexos, escritos entre igualdades, né? Então, quer dizer que o que está de um lado é igual ao que está do outro, escrito na forma trigonométrica. Então, isso me permite fazer a igualdade entre os homólogos. O que eu estou querendo dizer? O módulo que está de um lado é igual ao módulo que está do outro. O argumento que está de um lado é igual ao argumento que está do outro. Os números são iguais. Isso me permite igualar essas partes. É aqui que eu acho vantajoso essa forma como eu enxergo as raízes. O que eu estou dizendo é isso, ó, que o módulo ao cubo desse lado é igual ao módulo que está do outro lado. Logo, eu tenho que módulo ao cubo é igual a 1. E serve também para os argumentos. Se o argumento do número aqui é 3θ, ele é igual ao do outro lado, que vale 90. E aí nós podemos igualar. Você vai ter aqui, ó, 3θ é igual a 90. Vá só acompanhando nesse momento. Eu estou dando o passo a passo das coisas. O que eu fiz até agora? É a raiz cúbica de i. Eu joguei o expoente para o outro lado e transformei em z ao cubo igual a i. Depois, escrevi os dois números na forma trigonométrica. Depois de escrito os dois números na forma trigonométrica, eu igualei as partes iguais. Módulo com módulo, argumento com argumento. Chegamos até aí. Fazendo as contas que são possíveis, se eu passar esse expoente 3 para o outro lado, eu vou ter que o módulo é igual a raiz cúbica de 1, que vale 1. Passando 3 dividindo, eu vou ter que o argumento aqui fica 90 dividido por 3, que dá 30. Beleza? Ok, vamos fazer uma pausa aqui. Agora eu vou te contar a história. Como que funciona essa história de raízes complexas? As raízes complexas de um número complexo, ela sempre forma em uma circunferência centrada na origem polígonos. Então, assim, a exceção é a raiz quadrada, que como ela só tem duas raízes, ela vai ser o diâmetro dessa circunferência. A partir das raízes cúbicas para cima, você vai formar polígonos regulares inscritos em uma circunferência.
Essa é a visão geométrica das raízes, que eu vou fazer também, para você poder entender. Eu estou te dando a história. Então, quer dizer o seguinte, se eu quero a raiz cúbica de alguém, vão aparecer 3 raízes. E essas 3 raízes vão gerar em cima de uma circunferência um triângulo equilátero. O polígono que tem 3 lados, tá? Então, todas as raízes complexas geram em uma circunferência centrada na origem polígonos regulares. Portanto, se eu estou calculando raiz de índice 3, vão ter 3 raízes, gera um triângulo. Se eu estou calculando a raiz de índice 4, gerarão 4 raízes, forma um quadrado. Polígono regular. O polígono regular de 4 lados é o quadrado. Se eu for calcular uma raiz quinta, eu vou gerar nessa circunferência as 5 raízes que vão formar um pentágono. E assim sucessivamente. Por isso que quando caem questões de raízes complexas em prova, na maioria dos casos, a pessoa pede a área do polígono formado pelos afixos, que são as raízes do número. Porque sempre forma ou triângulo, ou quadrado, ou pentágono, ou hexágono, e isso você aprendeu a calcular anteriormente. Tá? O contexto aqui é esse. Então, voltando aqui para nós. Se eu estou calculando uma raiz cúbica, quantas raízes eu vou ter? 3, chamadas de Z1, Z2 e Z3. Essas são as 3 raízes do número inicial Z ali, da história. Raiz cúbica de I. E o que é isso, então, que nós acabamos de determinar, ó, depois de feitas as operações, de igualado, de eu ido lá, feito as contas, o que é o módulo que vale 1 e o argumento que vale 30? Esse é o módulo e o argumento da primeira raiz. Obviamente, se eu estou fazendo tudo na forma trigonométrica, as raízes também estão tendo resultados na forma trigonométrica. Então, esse Z1, que é a primeira raiz, é esse número aqui, ó, 1 cosseno de 30 mais I seno de 30. E aí, como é que você faz para determinar as outras? O grande lance está na história que eu te contei. Se sempre forma polígonos regulares e estão em cima de uma circunferência centrada na origem, isso quer dizer que essas raízes que são afixos na forma geométrica, elas dividem a circunferência, que tem 360 graus, em partes iguais. Em quantas partes? Quantas partes os índices, ou o índice da raiz te diz. Então, pulo do gato aqui, ó, para você resolver sem precisar dessa fórmula, que é o que dá mais trabalho para quem usa a fórmula, é você, todas as vezes, pegar 360 graus e dividir pelo índice da raiz, que no caso é 3. Isso dá 120 graus. O que isso quer dizer? A partir da primeira raiz, as próximas, você tem que acrescentar nos argumentos 120 graus, para ir gerando a próxima, depois gerando a próxima. Isso é um APA. Tá? Você está somando o mesmo valor, gerando uma sequência numérica. Isso é um APA. Olha só o quão profundo a gente pode ir nas coisas. Então, ó, o módulo é o mesmo, porque está numa circunferência centrada na origem. Então, todo mundo aqui vai ter módulo valendo 1. Agora, as próximas raízes, você determina assim. Se a primeira, desse nosso resultado que a gente atinge aqui, a primeira, deu 30 graus, soma mais 120. 120 mais 30, 150 graus. Essa aqui é a segunda raiz. E a terceira raiz é você pegar 150 graus e somar 120, vai dar 270 graus. Cosseno de 270 mais I seno de 270. Pronto, tá aí calculado. As 3 raízes que geraram, né, que vieram da raiz cúbica do número complexo I. Sem precisar daquela fórmula, você pode ver, eu não recorri a nada ali, a momento nenhum. É claro que tem associações entre uma coisa e outra, tá? Não estou fugindo da teoria. Só que, digamos, isso aqui é uma outra abordagem de você calcular as raízes complexas, que eu acho muito mais objetiva e prática. Olhando para a geometria da história que eu conversei antes, o que está rolando aqui é o seguinte. Ó, começar pela circunferência. Vou te mostrar geometricamente o que aconteceu aqui. E o que vai acontecer sempre. Não ficou tão circunferência assim, mas por motivos didáticos vamos deixar assim. Considerem uma circunferência. Essas 3 raízes são afixos. Não é isso? Quais são os afixos? A gente olha pelos argumentos. O primeiro afixo, onde é mais fácil de você marcar, é o 270. Ele está aqui, ó. Que é a terceira raiz, tá? Mas estou marcando onde está mais fácil. Depois eu tenho uma que fica em 30 graus, mais ou menos por aqui. E 150 graus é o simétrico de 30 no segundo quadrante. Então, desse jeito aí, ó, aqui nós temos Z1, Z2 e Z3. Se você unir esses 3 pontos, olha só o que acontece que eu te falei na aula. Vai formar um polígono regular de 3 lados. E o polígono regular que tem 3 lados iguais é o triângulo equilátero. Por isso que a gente consegue calcular a área, calcular perímetro, quando é pedido aqui. Então, indo um pouquinho mais dentro dessa história.
Aqui Z1 é 30 graus, Z2 é 150 graus, Z3 está no posicionamento de 270 graus. O que é esse 1 na história? Esse 1, nós já conversamos em aulas anteriores, é o módulo de cada fixo desse. E o módulo é o que de uma circunferência? O raio. Isso quer dizer que essa medida aqui, vou até botar de outra cor, essa medida aqui, ó, até atingir o Z3, por exemplo, vale 1, é o raio da circunferência. E só com isso a gente já consegue calcular a área, já consegue calcular o perímetro desse triângulo, se for pedido. Então, o grande lance aqui é você saber que as raízes complexas de um número complexo estão sempre em cima de uma circunferência centrada na origem, em que o raio dessa circunferência é o módulo de cada raiz. E elas vão estar sempre distribuídas a distâncias angulares iguais. Por isso que formam polígonos regulares. Tá? E esse distanciamento igual gera entre esses afixos o sentido de uma progressão aritmética. Portanto, se numa prova alguém fizer a associação para você das raízes complexas em relação a PA, isso tem grande chance de estar correto. Tá? A gente só precisa conferir mesmo, dependendo do tipo de prova. Mas, conceitualmente, é assim que funciona. Massa? Bora fazer uma outra aqui, ó, só para a gente fixar. Só que agora eu vou fazer mais rápido, que, como eu já contei a história, eu vou no passo a passo e te mostrar como é que a gente calcula isso aí tranquilão. Só tomar uma água aqui. Então, olha só. Agora, determinar a raiz quarta desse número complexo. Ó. Pode ver, já mudou bastante, né? Eu comecei com o mais simples, que era apenas o i, a unidade imaginária. Agora não. A gente está com um número complexo, digamos assim, mais elaborado. Segue os mesmos passos, tá? Primeira coisa, devolve a raiz. Então, você tem z a quarta igual a menos 8 mais 8i raiz de 3. Depois, você vai escrever os dois números complexos aí na forma trigonométrica. Vou fazer o menos 8 mais 8i raiz de 3, que vai dar mais trabalho. Então, fazendo ele na forma trigonométrica, vai ficar assim, ó. O módulo desse número é a raiz quadrada da parte real ao quadrado, 64, mais a parte imaginária ao quadrado. Então, vai dar 64 vezes 3. Vamos ver quanto é que isso vai dar? 64 vezes 3 dá 192. E 192 mais 64, isso dá 256. E a raiz quadrada de 256 é 16. Beleza, já tem o módulo lá do menos 8 mais 8i raiz de 3. Para escrever na forma trigonométrica, ainda preciso do argumento dele. Aí a gente faz pela tangente. A tangente é fazer o imaginário sobre o real. O imaginário é 8 raiz de 3. A parte real é menos 8. Mais com menos dá menos. A gente pode cancelar aqui. Dá menos raiz quadrada de 3. Então, a tangente de um ângulo que vale menos raiz de 3 é negativo, porque isso aí é um afixo de segundo quadrante. Então, tá tudo certinho. Esse argumento, então, é raiz de 3 na tabela é 60 graus. Né? Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Só que, por estar no segundo quadrante, o simétrico de 60 no segundo quadrante é 120. Pronto. Eu já tenho como escrever o módulo e o argumento desse número complexo, então já posso escrever na forma trigonométrica. Bora escrever. Z a quarta vai ficar módulo a quarta, cosseno de 4 θ, mais i seno de 4 θ. Menos 8 mais 8i raiz de 3. Na forma trigonométrica, 16 cosseno de 120 mais i vezes o seno de 120. Beleza. Agora nós vamos fazer as associações homólogas. Só que como a gente já conhece o passo a passo, o que eu já posso fazer nesse momento? Como é uma raiz quarta, vai formar na circunferência um quadrado. Então eu tenho que pegar a circunferência, que é 360 graus, e dividir em 4 partes iguais. Então, 360 dividido por 4, 4 vezes 9 dá 36. Então, dá 90 graus. Quer dizer que as raízes vão estar separadas angularmente uma da outra a uma distância de 90 graus, a partir da primeira. Então, fazendo as associações, o que eu tenho aqui? Ó? Que módulo a quarta é igual a 16. E 4 θ vai ser igual a 120. Então, aqui fica a raiz quarta de 16. Raiz quarta de 16 é exata, né? Porque 16 é 2 a quarta. Então dá 2. O argumento vai ficar 120 dividido por 4. Dá 30 graus. O que é isso aqui? É o módulo e o argumento da primeira raiz. E as outras vão surgir a partir do momento que eu for lá nos argumentos e somar 90 graus. Passo a passo. Então, ó, que tranquilo de fazer. A primeira raiz complexa, que eu vou chamar de Z1, é 2
cosseno de 30 mais I seno de 30. E agora, a partir desse, o próximo, soma 90. No próximo, soma 90. No próximo, soma 90. E aí você chega rapidão neles aqui, ó. Z2 continua 2. Cosseno de 90 mais 30, dá 120. A terceira raiz, Z3, 2. Cosseno de 120 mais 90. 120 mais 90, 210. E, por fim, a última raiz, Z4, fica 2. E a gente vai pegar 290 e, desculpa, 210 e somar 90. 210 mais 90 dá 300. Pronto? Aí, ó, como é que foi bem mais rápido agora. E isso aqui é o seguinte, quanto mais você praticar, mais rápido você faz isso aqui. E calcula as raízes assim, com essa agilidade igual eu estou fazendo e te apresentando. Então, assim, desse jeito, nesse formato que eu faço, eu acho muito mais simples do que os outros formatos que são apresentados por aí, que é a utilização mesmo da fórmula, que é legal, é interessante saber. Mas como o objetivo agora é ser mais prático, mais ágil, principalmente pensando nas provas de vestibular, desse jeito aqui, cara, é matador.